Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos nas dissertações espírita, né, Mita? Sim. Estamos agora estudando as comunicações apócrifas. A semana passada estudamos uma em que o espírito tem a coragem de assinar como Jesus, e hoje nós vamos ler outra também com a coragem de um espírito assinando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quem vai nos ajudar na leitura é a nossa querida irmã Aramita, que a Carlinha está numa homenagem, né, vamos dizer assim, né, no seu filhinho que passou em medicina, né? Então fica aqui a nossa homenagem a Carlinha, e é sempre assim um motivo de muita alegria quando a gente vê os filhos, né, iniciando essa nova jornada, né, a jornada acadêmica. Então está justificada a falta dela, né? Então vamos lá, Mitoca. Então a Mita vai ler, mas antes nós vamos fazer a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a própria Mita fazer a prece. Senhor da vida, como é bom essa hora onde nos reunimos para estudar, para aprender, para meditar sobre as lições e delas tirar proveito, tirar ensino e lições para as nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos internalizar essas lições e principalmente depois vivenciá-las. Que não sejamos aqueles que apontam e diz que as lições são para os outros. Que façamos a partir de agora diferente. Puxemos para nós e peguemos essas lições para nós mesmos, para a nossa mudança, para a retidão dos nossos caminhos, para chegarmos até Ti, que há séculos e séculos nos espera desde sempre. Que assim seja. E aí, Mita? Item 33, segunda mensagem. Então, o Espírito diz assim: nestas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco das vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Oh, que alegria me sinto inundado em vos ver. É até interessante, olha só que coisa meia sem pé e sem cabeça, né? Olha só. O eco de vossas palavras e das minhas o quê? Das minhas palavras também veio tocar o meu coração? Tá? Não dá, né, gente? Oh, de que alegria me sinto inundado em vos ver, continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim, outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos, vai doravante sem obstáculos, iluminando os caminhos da humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produz seus frutos. Meu martírio vô-lo provou. Meu sangue, derramado pela minha doutrina, salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Não é bem isso, né? Vamos lá. Sede benditos vós, que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. Aí vamos ler a observação do professor Denizar, né? Que já nos ajuda, né? Observação. Sem dúvida, nada há de mal nestas duas comunicações. A que lemos na semana passada e essa de hoje. Porém, será que o Cristo teve alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos atrás e ver-se-á de que lado está o cunho da autenticidade. Todas estas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se no estilo um certo tom familiar, uma mesma maneira de escrever, as mesmas expressões repetidas com frequência como ide, filhos, etc. Pelo que se pode concluir que elas foram dadas pelo mesmo Espírito sob nomes diferentes. Entretanto,
Nesse círculo muito consciencioso, aliás, se bem que seja um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Esperava-se tudo das comunicações espontâneas, o que, como se vê, por certo não constitui uma garantia de identidade. Com algumas perguntas um pouco insistentes e feitas com cerrada lógica, teriam colocado facilmente esse espírito no seu devido lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, já que nada lhe perguntavam e aceitavam sem qualquer controle e de olhos fechados tudo o que dizia. Veja-se o item 269. Olha, isso aqui é o que nos falta dentro das reuniões práticas do Espiritismo nos dias atuais. Nesse tempo, nesse movimento agora contemporâneo. Então a gente vai para a primeira coisa, nós vamos para a prática do Espiritismo, que é o contato com o mundo espiritual, as reuniões espíritas, sem ter estudado o Livro dos Médiuns. Olha aqui o que ele está falando, sem ter estudado o Livro dos Médiuns. Logo, eu não tenho conhecimento, e eu não estou falando de uma leitura en passant, eu estou falando de estudo sério. Né? Aqui a gente levamos quanto tempo? Em que ano foi que nós começamos o Livro dos Médiuns? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Nós começamos em 2019 esse livro. Aí a gente pensa, 2019, nós estamos em que ano? Tá certo que teve a pandemia e nós paramos alguns meses, né? 26 do 10 do 20. Voltamos 26 do 10 do 20. Então a gente para pensar, por que está levando esse tempo todo? A gente estuda uma vez por semana a obra, 35 a 40 minutos. Agora imagina você fazendo todos os dias um estudo desse. Por exemplo, está no canal ele completo, lido e comentado e recomendado. Então imagina se você todo dia separa 35, 40 minutos do teu dia para você sentar e estudar essa obra que já está bem ticadinho mesmo esse estudo. Ou você propor no seu centro espírita fazer esse estudo, mas não se arvore a fazer trabalho de mediunidade, de desobsessão sem ter estudado. Senão você vai ser marionete desse tipo de espírito. Então o que Kardec diz? Olha, não tem nada de mal. Assim, não tem nada de mal. Mas a assinatura está errada. Não é Jesus. Se um espírito assina um outro nome, que tipo de espírito é esse? E a outra coisa, ele diz, se você for parar para pensar e pegar a mensagem, por exemplo, que assina Vicente de Paulo, que assina Napoleão, olha, ide filhos, marchai com o coração. A mesma coisa, gente, aqui, ó. Quando ele fala, ide filho, vai lá, né? Ide filho. Então, ide, coragem, filhos. Então, até diz assim, vem do mesmo grupo, e subentende que tem a mesma linguajar. Então, às vezes, o mesmo espírito, ele pode usar vários nomes, porque é um espírito leviano. E aí o Kardec diz aqui, e por que caiu nisso? Olha só, eu vou pegar esse comentário do professor, que é de fundamental importância. Nada há de mal nessas duas comunicações, porém, será que o Cristo teve alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfrática, empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos atrás e ver-se-á de que lado está o cunho da autoridade. Vamos lá. Todas essas comunicações foram obtidas primeiro aonde? No mesmo? Sim. Então, quando a gente fala no mesmo grupo, deixa eu falar uma coisa para vocês, como diz Kardec. O médium pode estar em processo de obsessão? Sim. Uma das características de um médium em estado de obsessão, ele não quer estudar, ele antipatiza quem estuda ou quem o convida a estudar. E ele antipatiza com qualquer pessoa que venha questionar qualquer comunicação dada por ele. Não aceita em absoluto. Isso é típico de médium que está obsidiado. Então, o médium pode estar obsidiado, o grupo inteiro mediúnico pode estar obsidiado e a instituição inteira também pode estar. Então, por isso que Kardec não se limitava a um médium, não se limitava a um grupo e não se limitava
a uma sociedade espírita. Outro ponto de Kardec, que é o que ele vai falar aqui embaixo, olha. Então ele diz as mesmas expressões repetidas. Então nota-se no estilo um certo tom familiar, uma mesma maneira de escrever, as mesmas expressões repetidas. Porque aqui, gente, pode ser inclusive o próprio médium. Nem ter espírito, autossugestão. Como ide, filhos, ide. Pelo que se pode concluir que elas foram dadas pelo mesmo espírito, sob nomes o quê? Diferentes. Entretanto, nesse círculo muito consciencioso, o que é consciencioso? Vamos ver no dicionário, para a gente entender o que ele quer dizer com essa palavra aqui, consciencioso. A Mita vai trazer para a gente. Meticuloso, que expressa cuidado, minúcia, esmero. Responsável, que se rege pela própria consciência. Honesto, que se comporta seguindo as regras éticas aceitas socialmente. Cuidadoso. Nem ter falado, o grupo é consciencioso, é um grupo honesto, é um grupo que está ali de boa vontade, mas ele diz, aliás, se bem que é um tanto crédulo demais. Que isso atrapalha muito. Então, você acreditar em tudo, você se torna um ser prejudicial ao trabalho espírita. Prejudicial ao trabalho espírita. Tudo você acredita, tudo que o espírito fala, tudo que os médios te contam, você acredita. Por favor, que isso? Entretanto, nesse círculo, muito consciencioso, aliás, se bem que é um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas, coisa que Kardec fazia, já que era um grupo de prática mediúnica para fazerem pesquisas, estudo com o propósito científico, que era necessário, porque a doutrina estava ainda tomando forma, né? Como ele diz, nem pergunta. Aí ele diz, esperava-se tudo das comunicações espontâneas, não evocava, né? O que, como se vê, por certo, não constitui uma garantia de identidade. Primeira coisa, vem qualquer um e qualquer um fala o nome que quiser. Agora ele diz, com algumas perguntas um pouco insistentes, feitas com cerrada lógica, ou seja, se alguém tivesse nesse grupo um bom senso e começasse a indagar esse espírito, de duas uma, o espírito ou o médium iriam começar a se enrolar. Porque quando você começa a indagar, a interrogar, o mentiroso ele acaba se contradizendo. E se for o médium que está se autossugestionando, ele também vai começar a se enrolar. Então ele diz, por certo não se constitui uma garantia de identidade. Com algumas perguntas um pouco insistente e feitas com certa lógica, insistente mesmo, mas isso, sabe interrogatório? Teriam colocado facilmente esse espírito no seu lugar, no seu devido lugar. Ele, o espírito, porém, sabia que nada tinha a temer. Gente, os espíritos sabem qual o grupo que eles podem ir e manipular. Lógico, gente, eles estão conosco, eles conhecem. Às vezes tem grupo que está 10, 15 anos junto, mas não está produzindo nada. Porque ali só são espíritos levianos que vão para lá, que faz de conta, ou o médium que está ali meio que fascinado, entendeu? Mas tanto é que fica aquela mesmice de dar sono. Tudo isso aqui é um grupo que não estuda, um grupo que não conhece, um grupo que não indaga, um grupo que não tem um espírito de ciência, que o grupo mediúnico ele tem que ter esse espírito de pesquisador, de ciência, de avaliar, de pesquisar, senão cai naquela mesmice, qualquer espírito vem falar qualquer coisa e a gente fica por isso. Não é verdade? Faz sentido isso? Então temos que indagar. O espírito vai e diz uma coisa, mesmo espírito sofredor, eu estou há 350 anos, né, assim, nessa situação. 350 anos, mas vem cá, o que você fez? Porque olha, para estar 300 anos aí preso no mundo espiritual, tu deve ter tocado terror numa humanidade inteira. É muito raro, gente. Porque a misericórdia divina quer que a gente se recupere, não que a gente fique penalizado no canto. Aí pronto. Vira... Então, são coisas que você diz, epa, pera lá. Tem alguma... Então, se você não está atento, ouvindo, você cai nisso. Ou é o médium que está viajando, ou é o espírito que está
tomando o teu tempo. Então é essa lógica que tem que ser utilizada quando se está ouvindo, principalmente o médio dialogador. E o médio também psicofônico, ele tem que ser muito crítico com as comunicações que vêm através dele. Senão, não tem evolução. Evolução da faculdade mesmo, de aprimoramento. Questionar a comunicação, né? Questionar. E isso tá, gente, se a gente ler o livro Desobsessão, que todo grupo mediúnico deve fazer o estudo do livro Desobsessão. Não é ler antes da prática mediúnica. A gente tem prática mediúnica, a gente parou para estudar o livro Desobsessão. E ontem eu achei interessante que ele disse, qual a mensagem de leitura inicial num trabalho de desobsessão? Porque muitas vezes, por exemplo, eu sou médio ostensivo. Quando a gente chega na reunião mediúnica, a gente ali já faz a nossa oração, a gente já fica com a cabeça meio confusa. Tu já não tem muita facilidade para atinar ideias. Tô falando de mim como médio ostensivo. Não tem. Às vezes eu estou lendo e eu não consigo interpretar. Eu, Maria da Conceição, não consigo entender o que está sendo lido. Então é por isso que na reunião mediúnica, naquela mensagem inicial, não pode ser estudo. E nem ter comentário. O que o livro Desobsessão de André Luiz fala? Separem o Evangelho segundo o Espiritismo e o terceiro livro, ele diz o livro dos Espíritos que trata as lições do Evangelho. Qual é o livro dos Espíritos que trata a lição do Evangelho? Leis Morais. Aí ele diz, separe 15 minutos para leitura, sem comentários. Então lê uma pergunta e resposta do terceiro livro de O Livro dos Espíritos, que são as leis morais, ou seja, Evangelho, e leia um trecho do Evangelho. 15 minutos aproximadamente, sem comentário. Faça-se a prece e inicie a reunião. Porque não é ali, naquele momento, que nós vamos nos reunir para estudar. O médium já não está... Eu, por exemplo, falando por mim, como é que eu vou estudar nesse momento? E eu preciso me entregar a essa vinculação. É um trabalho de desobsessão. Eu preciso me entregar. Eu preciso estar em comunhão com esse pensamento, com esse coração que está se acoplando. Eu não posso direcionar meu pensamento para outra coisa. E até porque supõe-se que nessa reunião, esse livro dos Espíritos e o Evangelho já foi lido. É só para relembrar, para reatualizar. Né? E o propósito ali é deixar a nossa mente voltada para o amor. Né? Porque quando você lê Evangelho, ele nos movimenta para o amor, para o perdão, para a tolerância. E outra, não é só nós que vamos ouvir. E às vezes, quando a gente abre para comentários, sempre tem aquele que viaja na maionese. E que alonga, às vezes, para uma situação até externa. Esquecendo que tem espíritos ali necessitados, às vezes em dor, esperando o atendimento. Então, só leitura. Só leitura e sem comentário. Então, ou seja, está lá a obra Desobsessão, que é uma obra fininha, é uma obra que não precisa de interpretação, não, gente. É ler e praticar. Ler e ir grifando, ele diz tudo. Ele fala de vestimenta, ele fala de como deve ser a sala, ele fala da preparação do dia, ele fala dos passistas que tem que estar presentes, ele fala de tudo. Então, quantos ainda estão no trabalho da desobsessão e nunca estudaram o livro Desobsessão? Então, muitas vezes, quando a gente vê que o grupo está passando por alguma situação, para a prática mediúnica e vamos estudar. Para fortalecer. Aí depois volta para a prática mediúnica. Mas continuar no erro, aí é difícil. Ambiente contaminado contamina e você põe em risco aqueles que irão se comunicar. Se comunicar, porque Jesus não vai mandar os seus necessitados, e muito menos espíritos sérios, para reuniões que não são sérias, que não têm um comprometimento com o trabalho verdadeiro. Aí ele diz, então se houvesse então perguntas um pouco insistentes, feitas com cerrada lógica, teriam colocado facilmente esse espírito no seu devido lugar. Ele, o espírito, porém, sabia que nada tinha a temer. Ele disse, ali ninguém pergunta nada, ali todo mundo acredita em tudo, já que nada lhe
perguntavam e aceitavam, sem qualquer controle, de olhos fechados, tudo o que dizia. Porque a gente tem pessoas que têm antipatia da tia Conceição. Sabe por quê? Por causa do estudo. E aí ele cita o item 269, que já está também no canal Ticado, que é sobre as evocações. E ele fala por que você deve evocar e não só espontânea como ele aí. Porque o dele era estudo, né? O dele era estudo. Hoje a gente diz assim, mas tia, a gente faz evocação na prática? Fazemos. Quando a gente inicia, a gente pede, a próprio nome da reunião já é uma evocação, desobsessão. Então, nós estamos ali para atender os espíritos sofredores. Eventualmente, raramente se comunica um trabalhador para nos trazer alguma lição em determinado ponto. Mas isso não é corriqueiro e não é sempre. Nós estamos ali para atender os sofredores. Entende? Então, isso já é... Agora, nomear, não. Nomear, não. Por quê? E aí a gente até estudou na obra do irmão Jacó, Frederico Fig, na situação que ele viveu. O médium na instituição, mentalmente pedindo a presença dele, e você viu a situação desagradável que ele ficou, porque ele não estava ainda apto para fazer essa comunicação. Então, nós temos que entender o critério de Kardec e como que Kardec fazia antes de evocar. Ele perguntava de quem? São Luís. São Luís. Gostaria de evocar o espírito tal, tal, tal. O senhor me autoriza? E algumas vezes ele recebia não. Não nesse momento. Não esse espírito. Ou então ele dizia, pode evocar, mas é um espírito assim, assim, assim. Ele já preparava o terreno. Como é o caso do Castelnau d'Arry, né? Aquele espírito bem doloroso, realmente, que está lá na Revista Espírita. Foi bom? Deu para aprender? Então, sempre critério, bom senso, razão, lógica, sair desse movimento de ser crédulo demais, acreditar em tudo que espírito fala, tá? E tudo que médium fala também, ok? Tenhamos cuidado. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Uma das características de um médium em estado de obsessão, ele não quer estudar, ele antipatiza quem estuda ou quem o convida a estudar. E ele antipatiza com qualquer pessoa que venha questionar qualquer comunicação dada por ele. Não aceita em absoluto. Isso é típico de médium que está obsidiado. Então, o médium pode estar obsidiado, o grupo inteiro mediúnico pode estar obsidiado e a instituição inteira também pode estar. Então, por isso que Kardec não se limitava a um médium, não se limitava a um grupo e não se limitava a uma sociedade. Você acreditar em tudo, você se torna um ser prejudicial ao trabalho espírita. Então, quantos ainda estão no trabalho da desobsessão e nunca estudaram o livro Desobsessão? Então, muitas vezes, quando a gente vê que o grupo está passando por alguma situação, para a prática mediúnica e vamos estudar, para fortalecer. Aí depois volta para a prática mediúnica. Mas continuar no erro, aí é difícil. Ambiente contaminado contamina e você põe em risco aqueles que irão se comunicar. Se
comunicar, porque Jesus não vai mandar os seus necessitados, e muito menos espíritos sérios, para reuniões que não são sérias, que não têm um comprometimento com o trabalho verdadeiro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus irmãos, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade que nos deu de estudo e de trabalho. E se o nosso Pai nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.